Oi gente, eu sou a Cássia e nesse canal você aprende e descobre o que realmente a tua pele precisa. E hoje nós vamos falar sobre a pasta d'água. Vamos falar um pouquinho da composição dela, se ela serve para o rosto, para que ela serve e se vai ser bom para algumas coisas na nossa pele. Primeiramente, para que serve realmente a pasta d'água, né? A pasta d'água normalmente ela é constituída maiormente de óxido de zinco. Mais ou menos 25% dele, a maioria tem essa quantidade de óxido de zinco. Ela é aquosa, né, por isso chama-se pasta d'água, e ela tem funções cicatrizantes, adstringentes, suavizantes, antissépticas e várias outras coisas para a pele. Ela é usada ali em queimaduras, em momentos que as pessoas têm ali algum machucado, alguma coisa em que precisam ali proteger a pele também, principalmente ali por queimaduras de sol, né, quando a pele ela tá ali com ardência, sensibilizada, esse tipo de coisa. E não contente, a gente também tem alguns usos estéticos para a pasta d'água, né? Usos que as pessoas foram usando e foram vendo que realmente teve, né? Tem alguns resultados. Então aqui a gente vai separar o que é verdade e o que é mentira sobre a pasta d'água e eu conto tudinho isso pra vocês. A primeira coisa que a gente vai falar então é se a pasta d'água ela é boa para espinhas, né? Para casos de acne. E acaba que sim, gente. A pasta d'água, por ela conter o óxido de zinco, ele tem a capacidade de sugar ali secreções da nossa pele, né? E a espinha, a acne, nada mais é do que secreções ali liberadas pela nossa pele, juntamente com bactérias, né? E juntamente com secreções bacterianas, né? Com pus. Então, o óxido de zinco, ele consegue sugar essas secreções, né? Ele consegue fazer com que a gente tenha um efeito realmente secativo de acne. Então, isso é verdade, isso não é mito, isso é verdade. O óxido de zinco, a pasta d'água, por conter ele, né? Ela consegue realmente ter essa função secativa ali nas acnes pontuais, né? Tanto, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá tendo aí uma nova onda de produtos secativos para acne, que são os produtinhos, acho que a Oceane tem uns produtinhos onde a gente tem uma fase aquosa, né, e uma fase em pó, que ele é normalmente vermelhinho ou rosinha, né? A Oceane tem, a Better Me tem, não sei se tem outras marcas, né? E nada mais é, gente, esse pozinho nada mais é do que também óxido de zinco. Então, normalmente as pessoas pegam, né, com um cotonete, com um aplicadorzinho e aplica pontualmente na acne. Que ali a gente tem o óxido de zinco, que é equivalente ali à pasta d'água, só que nesse caso eles falam para não chacoalhar, então acaba que a gente deposita uma quantidade maior de pó ali, então a gente tem ali a ação secativa da acne por conta desses produtos. E a pasta d'água vai fazer exatamente a mesma coisa, ela também vai ter essa função secativa. E olha que interessante, né? São produtos normalmente ali que custam às vezes caro, tem uns mais baratinhos, outros acima de 50, 60 reais, e a gente tem a pasta d'água que é tão baratinha também e que também vai auxiliar nessa função secativa. Porém, gente, como é no caso até mesmo desses cosméticos, a pasta d'água não é interessante que a gente use constantemente na nossa pele. Porque, como eu disse, ela consegue sugar essas secreções que a nossa pele produz, né? E fazendo isso, acaba que a gente perde um pouco da nossa oleosidade natural, né? Que ajudaria também a nos proteger de uma certa forma. Então, por isso que é aconselhado usar apenas pontualmente na acne, não no rosto inteiro, porque a gente primeiro pode causar um tipo de desidratação por sugar essas secreções que estão na nossa pele, né? Então é interessante usar pontualmente, mas não no rosto inteiro e, tipo, não sempre, sabe? Usar de vez em quando como, tipo, uma máscara facial, semanalmente, pra quem tem aí peles acneicas. E o bom é que ele também ajuda a desinflamar, né? Porque o óxido de zinco, a pasta d'água, ele também tem ali funções anti-inflamatórias. Agora que nós já falamos uma verdade, vamos para uma não tão verdade assim, que é referente à pasta d'água como protetor solar. Antigamente, gente, quando a gente não tinha estudos, muitas coisas, não tinha muito conhecimento sobre as coisas, realmente a pasta d'água era muito utilizada como protetor solar. Até hoje, nas formulações de protetor solar, nós temos óxido de zinco na formulação. Porém, não é uma quantidade tão grande como, tipo, 25%. Porque no caso, né, da pasta d'água, fica realmente muito branco a pele, né? A gente sabe como se a gente tivesse
uma máscara, mas esse não é o problema, tá, gente? O problema não é ficar branco. O problema é que com os estudos, né, os cientistas foram fazendo, os pesquisadores, né, os cosmetólogos, os químicos, então a gente hoje em dia, o protetor solar, ele não é só uma barreira física, né, ele é muito bem estudado antes de ser aprovado, antes de ser colocado à venda. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia, o quão complicado é um protetor solar hoje em dia ser aprovado para venda. Só para vocês terem uma ideia, eles passam por 3 fases. Então, a primeira fase é verificar o FPS. Se você não sabe o que é FPS, eu vou deixar um vídeo linkado aqui para que vocês possam assistir lá e eu explico certinho como que é feito o teste do FPS. É uma coisa assim, gente, que não dá pra gente olhar e falar, ah, beleza, é isso, entende? Como tipo a pasta d'água. Tem realmente que ter o teste que comprove qual que é o fator de proteção. E o FPS é referente ao fator de proteção UVB. Só que nós temos também a radiação do tipo ultravioleta A, que também precisa ser testado e precisa ser aprovado. Os protetores solares de hoje em dia já tem uma lei de um tempo para cá que eles precisam, é obrigatório que exista, que o fator de proteção para raios ultravioleta do tipo A tem que ser no mínimo 1/3 da quantidade de proteção contra raios ultravioleta B. Então, por exemplo, um protetor solar FPS 30, ele precisa ter um fator de proteção UVA no mínimo de 10, que é 1/3 desse valor. Não só isso, gente, o terceiro teste que é feito é sobre o comprimento de onda crítico. Esse teste eu acho que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é uma coisa que ele já acontece, tá, gente? Faz muito tempo, só que poucas pessoas têm conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, o quão dificultoso é a aprovação, né, e a comprovação de eficácia de um protetor solar. Os comprimentos de ondas das radiações ultravioletas do tipo A vai de 290 nanômetros até 400 nanômetros. São os comprimentos de onda da radiação ultravioleta A. Quando um protetor solar ele precisa ser aprovado, ele precisa alcançar a radiação ultravioleta A de pelo menos 370 nanômetros, entende? Então, de 290 a 400, ele precisa alcançar pelo menos a de 370 nanômetros. Ainda assim, uma faixinha da radiação ultravioleta A, o protetor solar não protege, que é ali depois do 370 até o 400. Não que ele não proteja, mas não é obrigatório. Então, só para vocês verem, eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar sobre comprimento de onda crítico, mas para vocês verem o quanto dificultoso é a aprovação de um protetor solar. Por mais que hoje em dia, sim, ainda seja utilizado o óxido de zinco para auxiliar no FPS, para auxiliar na proteção do protetor solar, a gente não pode falar que a pasta d'água ela vai funcionar tanto quanto um protetor solar, porque nós não temos estudos que comprovem sua verdadeira eficácia. Cada formulação ali é diferente. Cada protetor solar, gente, tem que passar por esses 3 testes e tem que ser aprovado nesses 3 testes para serem lançados, tá? Então, por isso que não, a pasta d'água, ela não é um protetor solar. Se você usar como protetor solar, você não vai estar sendo protegido, tá? Ela pode auxiliar, sim, em caso de queimaduras solares, por sua função de proteção da pele, de suavização e cicatrização, mas não, ela não protege contra o sol. Não é que ela não protege, ela protege, mas nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir. Então, não é interessante que a gente utilize pasta d'água como protetor solar. E o último questionamento é sobre se a pasta d'água clareia a pele. E não, gente, esse é completamente um mito. Por quê? Na verdade, talvez você possa ter a impressão de que tá clareando, porque querendo ou não, se você usar pasta d'água, sua pele vai acabar ficando mais limpa, porque, como eu disse, ela consegue sugar essas secreções que a nossa pele produz, mas não tem como. A pasta d'água, gente, o óxido de zinco, que é o principal componente, não consegue permear a pele, então não tem como agir na sinalização ali de produção de melanina, então não clareia a pele, não clareia a melasma, não adianta, ele não vai permear nessa pele, certo? Ele pode ter ações, por exemplo, cicatrizantes, calmantes, né, adstringentes, que podem auxiliar a gente ter uma manutenção, deixar a pele mais calma, mas não necessariamente ele vai ter um mecanismo de ação que vai lá
e vai diminuir, vai clarear a pele. Essas são as 3 coisas que normalmente as pessoas ainda usam atualmente como a pasta d'água. Como eu falei, tem coisas que são verdades, tem coisas que são mais ou menos verdades e tem coisas que são mitos. Então, gente, eu achei muito interessante que a pasta d'água é um produto tão simples, né, e barato. Sim, ainda tem função no nosso dia a dia e ainda pode ser muito benéfico para nossa pele, dependendo ali o que a gente quer, o que a gente espera. O vídeo é esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.